Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Finamente, o podcast da Faculdade Finassi. Você já sabe, né? Eu sou a Rafa Ferraz, aqui a gente fala de educação, mercado de trabalho, conhecimento, tudo aquilo que você sabe que é importante para a sua evolução. Bom, sempre ao meu lado, Thiago Matheus Oiti. Tudo bem, Rafa? Aquele abraço para você, para todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais da Finassi e também pelas plataformas de streaming. Ô, Rafa, hoje a gente vai tentar entender, né? Tentar entender? Coloco na condicional mesmo, né? Com a ajuda, obviamente, da nossa convidada, seja nos estudos, na vida profissional, na vida particular, né? Mesmo nas relações, que tudo aquilo que nos aperta não é o nosso número, Rafa. É mesmo? Ela quem disse, daqui a pouco ela explica. Ela é autoridade no assunto para falar, ela é ex-atleta de vôlei profissional, é psicóloga, palestrante, autora do livro que leva esse nome também, Método Quem, sobre educação emocional, e o livro Tudo que te aperta não é o seu número. E ela também já levou esse assunto para diversos veículos de comunicação e palestras e hoje traz essas ideias aqui para a gente debater no podcast Finamente. Seja muito bem-vinda, Elaine! Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Elaine Santos. Elaine Santos. Elaine Santos. Psicóloga. Inclusive, a gente já começa com essa pedrada. Eu vou começar. Até porque o nome do livro e a frase, eles são impactantes, né, Rafa? Eu estava aqui no bastidor estudando isso e eu falei assim, gente, o nome do livro, né, e também a palestra que você faz sobre esse tema, tudo que te aperta não é o seu número, parece uma frase óbvia, gente, né, quando a gente pensa logo no sapato, apertou, não é meu número. Uma roupa. Apertou, não é meu número, é óbvio, tchau, a gente tem que se desfazer. Mas aí quando a gente traz para as relações, né, e para as situações pessoais, afetivas, profissionais, aí parece que deixa de ser uma obviedade, né, e vira uma dificuldade para a gente agir diante dessa situação. Por que isso acontece, Elaine? Por que é assim, Por que acontece com a gente? Sabe por quê? A gente tenta sempre seguir padrões. Quando a gente nasce, a gente recebe uma cartilha e é educado através dessa cartilha. Então, você tem que casar quando você tiver, no máximo, 25 anos, você não vai virar titia. Você tem que ter filho. Você também tem que várias coisas. E a gente tenta se colocar nesse molde, isso machuca. Por quê? Tem gente que não quer ter filho, tem gente que não quer casar. O mundo mudou, as pessoas mudaram, tudo mudou. Só que nessa cartilha, na nossa cultura rígida, você tem que se encaixar naquele padrão, naquele molde. Escolhas, por exemplo. Você não vai no aniversário da sua tia de 143 anos? Não. Eu acabei de começar a namorar, vou sair com meu namorado. Nossa, sua tia vai ficar tão chateada. Nossa, problema seu. Quem nunca ouviu essa frase, né? Quem nunca? Então é problema seu se você vai ficar chateado ou não. O outro não pode ficar chateado, que é o que eu chamo de cultura do garçom. Sempre servindo ao outro. Agora, se você olha pra gente mesmo, falam que egoísta. A vida ensina. Deixa que uma hora ela cai. É assim que a gente é educado. Então, vamos lá, o que me serve? O que eu quero? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu quero fazer? O que serve para mim? Vocês já viram duas amigas com o mesmo estilo de roupa? Fica bem numa e na outra não? Por quê? Porque não tem autonomia para escolher o seu próprio estilo. É verdade. Mas aí, e a tal da empatia também? Porque assim, eu acho que a gente aprendeu realmente, como você falou, a gente cresceu achando que o egoísmo, a gente não pode pensar na gente que é um problema. E quando alguém fala assim, nossa, você tá sendo egoísta. Talvez, tô pensando em mim. Mas não existe um egoísmo que realmente é ruim? Que a empatia, ou sei lá, de você se colocar no lugar do outro, de repente não fazer algo que pode ser ruim pro outro? Eu sou extremamente altruísta, mas a autovalorização vem primeiro. Então, primeiro eu faço uma analogia com uma árvore. Então, pensa o tronco da árvore, somos nós. As raízes é tudo aquilo que a gente aprendeu na vida. Os galhos são os nossos papéis da vida. Filha, esposa, namorado, trabalho e por aí vai. Se um dos galhos pesar um pouquinho e você não tiver aquela estrutura lá embaixo, você vai cair. Então, primeiro eu preciso sustentar todo aquele sistema. Isso eles chamam de egoísmo. Agora, se você não praticar autovalorização,
Não precisa sair falando para todo mundo, eu sou top, eu sou maravilhosa, mas pro espelho, eu preciso dizer, realmente você é muito boa nisso, você faz, por quê? Para eu me sentir segura, validar tudo aquilo que eu estudei, que eu me dediquei, mas para mim, você vai dar uma entrevista, eu estudo bastante, isso, aquilo, mas você precisa saber exatamente quem é você. Por isso o meu método. Quem é você? Eu pergunto pro paciente. Fala o nome. Não, quem é você? E por aí vai. Então é autoconhecimento, autovalorização, alta autoestima. E saber que vai deixar a gente chateado pelo caminho, e é Sim. isso mesmo, né? Porque eu sei que essa é uma dificuldade Hoje- minha de querer que todo mundo me ame, ser alecrim dourado, e não vai... Aprovação, não vai, né? A tal da não vai dar... aprovação. Você tá muito preocupado com o outro, né? É a cultura do garçom. O outro não pode ficar chateado. Hoje eu vou bugar a Rafa, tudo bem? Tudo bem. Não pode. tem problema. A gente não consegue magoar o outro. É o outro quem se magoa. Mas a gente pode se magoar. Sim, é o outro quem se magoa, dependendo do gatilho. Tem gente que o meu cabelo é compridão, né? Fala, nossa, você não acha que você já tá velha para usar um cabelo desse comprido? Você tinha que usar um Chanelzinho pela sua idade. Eu dou risada, eu falo, eu gosto, assim, E você acho não legal. se ofende? Zero! A opinião do outro precisa servir como referência, não como uma verdade absoluta. Se me serve, eu pego, igual uma loja de roupa. Ai, Elaine, eu quero ser você igual... Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Eu tô vendo Bora. que esse episódio vai longe. Agora, Elaine, por mais que seja difícil, né, Rafa, tudo isso que você tá explicando pra gente, o quão importante, aliás, o quão necessário é você observar, enxergar e virar essa chavinha, né? Seja para as relações, seja para o emprego, seja para os estudos, seja para a vida. O quão necessário é você dar aquele start, dar aquela mudança. É logo de... Eu acho que, para complementar a pergunta, você percebeu que não cabe, já é momento para você fazer uma mudança? Não força. Vamos levar para o lado profissional um pouco, que a gente aqui tá Boa. falando com estudantes. Então, sei lá, você tá num ambiente de trabalho que não tá te fazendo bem, ou você não tá gostando, ou não é bem aquilo que você imaginou. É nesse primeiro momento ou você precisa de um tempo para pensar? Não, sai, que você vai forçar uma coisa que você não gosta, sai. Eu atendi paciente que trabalhava numa multinacional super importante e a cultura da empresa, ela não se identificava. Ela teve um burnout, ficou 1 ano e pouco afastada e veio comigo quase para afastar de novo. Eu disse não. Aí ela entendeu que ela precisava sair porque ela não se identifica com a cultura da empresa. Então não força. Mas aqui a cultura vai mudar. Não vai. O guarda-chuva, você está embaixo, ali em cima não vai Mas a história de mudar. que todo mundo tem que fazer... Eu já ouvi isso de um chefe. Tiago conheceu, inclusive. Mas a gente não faz sempre o que gosta. Então. Mas Não faz mesmo, né? Mas na maior parte do tempo, você fica quanto tempo no trabalho? Qual é a motivação que você tem? E para quê? Não vale a pena, não vale Elaine, a pena. E essa sua fala toda dá um gancho gigantesco para nossa próxima pergunta, que nem estava combinado, mas já vinha na sequência, porque é uma frase que você fala que, de vez por todas, né? Encerrar um ciclo não é necessariamente fechar uma porta. Então é isso. Na menor dificuldade, no primeiro impacto, aquele insight que você tem, muda. Você não tá fechando a porta, você tá encerrando um ciclo e pode ser que essa porta se abra novamente. Ou outra porta, né? Você sabe que eu gosto muito, eu digo sempre assim, tudo que é rígido quebra com facilidade. Então, verdade. a gente precisa ter jogo de cintura pra vida. Então, o que eu gosto de dizer? Neste momento, eu não me identifico. Neste momento, eu não estou me identificando com a cultura da empresa. Pode ser que eu vá sair, vou fazer um intercâmbio, vou para outras experiências e de repente perceber, não, realmente lá era bacana. Ou eu amadureci, mudei, criei outras experiências fora. E aí sim, mas naquele momento incomodou, putz, vou ter que ir. Aí qual é a frequência? O quanto isso vai me impactar? Não adianta querer, eu falo, se você quer a cultura perfeita, monte você a sua empresa. Sim, Alguma Sim. coisa você vai precisar ajustar. Agora, quantos por cento você vai precisar ajustar disso? Se for 100%, não dá. Se acordar todo dia de manhã, ai, que saco, amanhã eu vou ter que trabalhar. Ter que gera obrigação. Não. Eu só queria fazer um recorte, porque, assim, infelizmente, a gente tem alguns recortes, assim, sei lá, sociais e citar quantas pessoas estão num trabalho que não são felizes e elas não conseguem sair dali por uma questão financeira, porque não consegue... E aí não é para essas pessoas que a gente está falando, né? A gente precisa, não sei...
Bom, tô deduzindo, uma pessoa que, sei lá, não tem uma reserva de emergência, já tá num trabalho, precisa fazer transição de carreira, mas não tem o dinheiro guardado. Não é também dar louca, né? Depende. Escolhe o que perder para não perder o que escolheu. Nossa, buguei, hein? De novo. Escolha o que perder para não perder o que escolheu. Então, você pode sim fazer uma transição de carreira, dependendo, não precisa, vou pedir a conta hoje, aí é impulsividade. Aí você vai colher o prejuízo disso também. Agora, você fazer um planejamento de transição de carreira, mas eu tô velho. Que velho? Tá respirando? Tem tempo ainda, bora lá. Eu fico pensando, eu acho que pensei em outras situações também, que é pessoas que estão lá, tem família, tem filho, não sei do que, e precisam daquele dinheiro e não conseguiu juntar dinheiro, e tem um chefe horrível numa empresa quase que tá escravizando, e a pessoa, ela tá adoecendo e ela não consegue sair de lá, porque ela não consegue. Como faz? O medo, né? O medo de não encontrar algo melhor. Por que a Isso. gente tem esse medo? Paralisa. Eu vou falar do medo, isso é muito legal, essa colocação, perfeito. Agora eu te pergunto, se essa pessoa adoecer, cadê o dinheiro? Parou do mesmo jeito. Nós somos regidos e controlados pelas emoções. Medo, raiva, tristeza e alegria. Então, o medo. A gente precisa ficar com medo que paralisa a nossa vida. Que ameaça a nossa vida. O medo que paralisa a nossa vida, eu tenho medo de não ser ninguém, tenho medo de não arrumar um outro trabalho, é crença. Ele precisa ser desconstruído para você ir em busca daquilo que você quer. Então, quanto que eu ganho por mês? Não tá legal, eu preciso fazer essa renda. Dá para eu fazer de um trabalho voluntário, um trabalho pontual, um trabalho informal, mas ficar aonde você está... Imagina, eu faço a analogia com o sapato. Você está usando um sapato que está um pouquinho apertado. Você fala, tudo bem, não tem problema, dá para eu aguentar. Mas depois de um tempo... Final do dia, caiu o pé. Não pode. Precisa sim ter coragem, não imprudência, mas precisa ter coragem e em busca do seu sonho. Então, aquela coisa de que é para realmente a gente fazer o que a gente gosta e se identifica, que antigamente não era muito isso. Não, não. Realmente não é uma besteira isso, né? Antigamente era faz o que precisa ser feito, aquilo que aparece e procurar um emprego. agradeça. E agradeça. Um emprego. Agora não é mais o emprego. Ilane, não. como é que você identificou tudo isso, chegou a essa conclusão de que tanta gente passa por essa dificuldade a ponto de criar o seu método Quem e inclusive lançar esse livro que tem tudo a ver com, né, o título do podcast, esse específico, e de tudo isso que a gente está falando agora. Como é que você percebeu, você teve essa percepção que é uma necessidade grande de muitas pessoas? Primeiro pela nossa cultura. A gente fica sempre inserido nessa cultura de ter que servir o outro, a cultura do garçom. Eu conto sempre uma historinha, a história do brigadeiro. Imagina 2 crianças pequenas numa festa, ali tem uma mesa de doce e tem um brigadeiro. As 2 correram, quase que simultaneamente, e uma pegou o brigadeiro. Aí a outra chegou e começou a chorar porque não tem o brigadeiro. O que a mãe da que pegou o brigadeiro fala para o filho? Divide com a amiguinha. Ou dá para ele, filho, ele tá chorando, coitadinho. Então, a criança entende o que você está ensinando para ela, que é só chorar, se fazer de vítima, que você vai ter tudo na vida. E na vida adulta vai ser assim também. Por isso que criança faz birra, se joga no chão, faz toda aquela história. Ela aprendeu lá atrás que através da vitimização ela consegue o que ela quer. O que é bacana falar? Dizer para essa criança que pegou o brigadeiro, parabéns, eu estou muito orgulhosa de você. Você foi incrível, foi rápido, foi isso, aquilo. O que você quer fazer com o brigadeiro? Aí você está praticando a autovalorização dessa criança, mostrando para ela que sim, ela pode continuar fazendo as coisas, que ela vai ter o mérito. E se você cria uma criança com empatia... Ela pode dividir com o outro. Ela vai dividir, só que ela está empoderada. E mostrar para o outro, falar, não é para você chorar. Da próxima vez você corre um pouco mais rápido, se vira, o que faltou? Entendeu? Bom, então já que você falou do método Quem, explica pra gente o que é isso, porque também queria entender se seus livros e as suas palestras abordam esse assunto ou outros também. Conta pra gente. Vamos lá, método Quem. São 4 passos. Antes disso... Como tudo que te aperta não é o seu número, gente, errei na roupa hoje, tá calor. Boa. Não, então, gente, aqui tá um calor, estamos gravando em dezembro. Bem quente. Bem quente, luzes, estúdio. E não estamos na Suécia, onde joga o seu filho, né? Não estamos na Suécia, a André tá aqui, tá bem feliz, não estamos Pode na me dar aqui. Suécia, pronto. Vou passar ali para os bastidores, tá? Vou jogar aqui, ó.
André, guarda pra mim. Que aperta não serve. Método quem? Método quem? Quando eu estava na faculdade, eu tinha um grande questionamento. Terapia, no meu olhar, porque eu sou da linha comportamental, não pode durar muito tempo. Terapia comigo é começo, meio e fim. Claro, tem as pessoas que têm um transtorno mental, uma doença mental instalada, uma esquizofrenia, bipolaridade, histriônico, enfim. Tudo aqui, essas pessoas vão precisar de um acompanhamento Constante. mais a longo prazo, com certeza, mas também em algum momento elas vão precisar ter uma autonomia. Agora, aí eu tinha esse questionamento, eu falava, gente, como é que eu faço? Eu desenvolvi o método quem? São 4 passos, que como eu sou da comportamental, no meu olhar é só através de 4 passos que você faz uma mudança efetiva. Só para entender, você usa esse método em que situações? Nas suas consultas, em palestras? É, tudo. Tudo? Eu trabalho Quais são os com 4 esse passos, método. então? Questione, entenda, escolha e mude. Questione, entenda, escolha e mude. Aí você faz uma mudança efetiva e duradoura. E quem tem dificuldade de escolher? Estou Ques- trabalhando isso na minha terapia, que ela já mandou eu sair. Questiona, questiona, questiona até você entender. Depois que você entendeu, aí você faz uma escolha saudável e efetiva. Agora, Escolher dói, né? Porque quando você está escolhendo entre 2 coisas que pra você é importante, e foi isso que na última sessão de terapia falou assim, escolher, eu tava crente, escolher aquilo que eu quero. Não, escolher o que você vai perder. E vai ter dor. E é isso, porque eu tava assim, eu quero começar a conseguir escolher, mas sem ser um problema. Mas não sei se você concorda com isso, mas vai doer. Talvez você não esteja escolhendo porque você não quer passar por isso, não sei se você concorda. depende do assunto, depende se vai doer ou não, mas lembra um pouquinho antes da frase, escolhe o que perder para não perder o que escolheu. Não dá, tudo na vida é uma renúncia. Hoje, quando você escolheu essa roupa para vir, você deixou outras tantas lá em casa, na tua casa. Entende? A vida são escolhas. Agora, o que as pessoas pensam muito? Mas a gente às vezes não tem certeza pra fazer a escolha. Aí não escolhe. tem Não escolhe. Quando não sabe o que fazer, não faz nada? Não. Até você entender. Fica no passo até você entender. Primeiro você questiona o máximo que você puder, até que você entende. Então, se eu trouxer isso de novo pra vida... Eu poderia falar da vida pessoal aqui, mas tá muito claro na vida pessoal, né, gente? Você quer terminar um casamento, você não quer, né? Mas também num trabalho. Porque você estava falando assim, se não tá feliz no trabalho, saia. Saia. Tá, mas e se você não tem certeza? Aí você pode fazer... Aí é isso aí. Questiona e questiona e questiona. Aí um dos exercícios que eu ensino para os meus pacientes, que faz parte do método, é bem simples, pontos positivos e negativos. Funciona como uma balança. Então, você divide uma folha ali, coloca positivo e negativo. Vê qual lado que pende. Aí você se programa para fazer essa mudança. Agora, vai dar igual. Coloca o peso, quanto que pesa isso, quanto pesa aquilo. Sempre é possível fazer uma escolha, mas não precisa fazer e nem é saudável fazer uma escolha sem que você tenha certeza daquilo, mesmo que a certeza seja momentânea. Nossa, vai parece refletindo Olha, aí, Rafa. Elaine, parece tão vai prático. Mas é simples assim. Tem um paciente que sonha com essa frase, simples assim. Elaine, sonhei com você falando simples assim. E é uma mudança de olhar, é um novo olhar. Você sempre foi assim? Não, claro treino? que não. Foi treino, foi terapia também. Antes não, antes eu tinha um monte de dúvida, baixa autoestima, eu sou muito alta para minha geração, eu tenho 1,80 m de altura, eu sou da década de 60, sou de 68. Nossa. Então naquela época eu não tinha nem calça comprida, eu não me encaixava no padrão. Imagina, se não encaixar no padrão, você é esquisita e é estranha. Principalmente naquela época. Né? Se hoje a gente já tentou encaixar a gente no padrão, mas a gente tá se libertando com muitas dificuldades, né? E não tinha roupa adequada, nem nada. Então tive depressão 2 vezes, depressão profunda, uma delas, uma sequência de perdas na vida, sabe? E hoje eu entendo e agradeço tudo isso, porque tudo isso me deixou muito mais forte. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu estaria hoje na mesma situação, não seria psicóloga. E Elaine, você diz, né, com essa frase que a gente pode aprender tantas coisas, né? Sim. Tem uma frase que você usa também que a gente tem inteligências múltiplas. Sim. É verdade, como trabalhá-las, como levar para o estudante que está acompanhando a gente, para o jovem profissional ou aquele que já está há muito tempo no mercado de trabalho e pensa que está estagnado, que não aprende mais nada e não tem tanta inteligência, não tem tantas outras habilidades. Não é por aí, né? Não é por aí. Eu gosto muito de trabalhar os autos. Auto é próprio.
Autoconhecimento, autorresponsabilidade, autovalorização. Se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. Tá. Então, antigamente, a inteligência era medida apenas através do teste de QI. Então, Um tipo de inteligência. não, a inteligência. Você é inteligente se você tiver acima de 140 pontos, você é gênio. Abaixo de 70, debilidade mental. Sim, mas quando a gente fala de inteligência múltipla, eu imagino que entra inteligência... Não, antigamente. Antigamente Antigamente só era falava esse. disso. A régua era essa. A régua era essa. Acima de 140 gênio, abaixo é débil mental. E como que eles mediam isso? Através de testes lógicos, matemáticos. E aí a pessoa... Esses testes eram cronometrados. Como é que fica a ansiedade? Será que não interfere no resultado? No meu olhar, sim. Na década de 80, um psicólogo americano chamado Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. São 9. Segundo ele, todos nós temos elas em maior ou menor grau. Uma normalmente se destaca e outras 2 seguem. Então, as minhas, linguística, para eu ser palestrante, escritora, psicóloga. Então, eu me expresso muito bem através da linguagem. Isso, para mim, é fácil. A outra, intrapessoal, que é a inteligência emocional. Se eu não tiver inteligência emocional, como é que eu vou tratar meu paciente? Interpessoal, eu consigo me colocar no lugar do outro. E aí, obviamente, me ajuda também. E como a gente isso descobre na as nossas profissão. inteligências? Tem um teste, ela curiosa, já vou te mandar. Aí tem a lógico-matemática. A minha lógico-matemática de 100% é 7%. É surreal, não consigo. Os meus filhos têm elas altas. Então, às vezes eu ligo, falo, filho, responde, sabe aquele, o tênis vale 10 pontos, o cadarço vale 5, ele desamarrado vale 3. Bem. Eu já me perdi no primeiro, esquece. E quem tem essa inteligência percebe muito rápido. Pessoas que têm dom para música, sem nunca ter feito aula, abre a boca, começa a cantar, é uma inteligência. Aí tem a musical, naturalista, existencial, a lógico-matemática, espacial. E a gente geralmente já nasce naturalmente com essas inteligências desenvolvidas, Sim. umas mais, outras menos. Sim. Ou seja, o pessoal costuma dizer que são habilidades. Essas habilidades são inteligências? São inteligências. Inteligências múltiplas de Howard Gardner. Você pode desenvolver... Isso que eu ia perguntar. Você pode desenvolver. Eu, por exemplo, eu posso aumentar minha lógico-matemática, mas nunca vai ser igual dos meus filhos, que são 100%. Nunca? Nunca. A menos, assim, que eu tenha nascido com ela, mas... Porque a gente já ouvi falar muito assim, tem uma pessoa que tem um talento nato pra alguma coisa, mas às vezes ela não é tão obstinada, não vai tão atrás assim. Alguém que não tem tanto talento, mas é tão determinado, às vezes ultrapassa. Isso não pode acontecer? A gente vê não. isso, inclusive, em atletas. Então, mas o dom não... O dom não é substituído, né? Não, o dom nunca vai ser substituído. Você nasce com aquilo. A inteligência do atleta é corporal sinestésica. Ele coordena corpo, mente e os movimentos. Então, parece extensão. A bola, a raquete, o carro, seja o que for. É a extensão da mão. Agora eu fiquei curiosa. Numa lógica... Uma pessoa que tem um dom natural, imagino que ela vai escolher coisas na vida dela que levem para esse lugar. Existe alguém que tem um tipo de inteligência natural, mas escolhe fazer algo porque gosta de algo que exige uma inteligência totalmente diferente? A maioria. Mas como é que pode? Crença. Você vai ser músico no Brasil, vai morrer de fome. Você vai ser atleta, você vai ser Mas aí não, bailarino. escolha, mas no final das contas ele... Aí é tudo junto. Uma coisa é um gatilho para o outro. Então, se você tem uma baixa autoestima, você não tem uma estrutura emocional, o que eu quero, eu vou fazer, eu quero isso, e a coragem para viver esse processo, você vai viver uma coisa que você não gosta. Imagina eu sendo professora de matemática, ser a pessoa mais azeda do mundo. Eu ia me esforçar para dar aula, ia saber aquilo, decorar, mas eu não ia ser uma pessoa feliz. Agora, Elaine, já que pegamos alguns exemplos do esporte, estamos falando aqui com uma ex-atleta profissional de vôlei, né? Especialista também em psicologia do esporte. Como é que você constrói mentes campeãs? Pegando a analogia do esporte, é claro, mas também falando para o estudante, né? Que quer chegar lá, quer ser um vencedor na sua área de atuação, independente do curso que ele escolha. Como é que você
constrói essa mente de campeão? Tá. Primeiro, o autoconhecimento. Quem eu sou? Como eu funciono? Através dos testes também, das inteligências múltiplas e do autoconhecimento. Qual é o meu plano? Aonde eu quero chegar? Quais são os seus gatilhos? Quais são os seus medos que te paralisam? O porquê que você tem essa crença de que não vai chegar? Por que você tem um medo construído? E isso eu já posso fazer ali com 15, 16, 17 anos, que eu preciso escolher uma faculdade, o que eu quero seguir para minha vida? Ou um adulto mais desenvolvido, essas respostas são mais fáceis? Quanto antes, melhor. Só muda a linguagem. Meu pacientinho mais novo, 2 anos e meio. Oi? Oi? Uma criança? Eram trigêmeos. E eles absorvem Tudo, bem nesse momento? tudo. Né? Só muda a maneira de falar. Você fala através do lúdico. Aí eu desenvolvi os bonecos das emoções. Eles são de pelúcia. Medo, raiva, tristeza e alegria. Eu tenho da ansiedade lá do... Divertidamente, Aí eles se identificam. Então, olha, a raiva, além de gerar empatia para essa criança também, para ela ver que o outro não tá legal, ela absorve. Um dia, uma das menininhas chegou em casa, olhou pro vô, o vô tava bravo, nervoso, irritado. Você tá bravo? Não, tá tudo bem. Ela fez assim, eu tô vendo, você tá vermelho, você tá assim, ó. Imitou. Então, aprende. Quanto antes, melhor. Autoconhecimento, porque você percebe como a gente tem muitas regras na sociedade, na nossa cultura, e a gente não para pensar? Quando crescer, aprende. Só me fala como. Para de estudar, então. Entendeu? Quando você tiver 18, você vai ler e escrever. É desde pequeno, comportamento desde pequeno. Meus filhos que o digam. Entende? Eu tinha... eu gosto muito de miniatura, né? De cristal, enfim. Eu tinha uma mesa cheia de cristal. Aí falavam, melhor você tirar, porque quando começar a engatinhar, aí vai quebrar tudo. Eu falei, não vai, eles chegaram depois. Bobinha, deixa ela vai aprender. A primeira vez que ele foi eu falei, é vermelho? Tem um palhacinho desenhado? Olha o tom de voz que muda. Tá piscando alguma luz? Então não é para criança, cara de simpática. Até eu tenho medo dessa cara. Tem uma luzinha que pisca? Não é para criança. Então acabou. Nunca mais foi? Aí ia de novo, óbvio, eles vão tentar. Vai de novo, falei, só tenta a sorte. Aí a cara de simpática de novo. Mostrar a cara de simpática. Viu, André? Se você tá ouvindo, vá para ver o vídeo para ver a carinha dela. Porque... por que vai mexer? Por que tem que mudar a casa inteira que a criaturinha chegou? Porque educar dá trabalho, é cansativo. Então, meu livro, Métodos para Educar através do Amor, Disciplina e Confiança. O título desse livro também é uma palestra. As inteligências múltiplas também palestro. Por quê? Autoconhecimento. Educar não é uma tarefa fácil, é árdua, cansativa, desgastante, chata. Você tem que repetir, só que não pode repetir o tanto para você virar um papagaio. Então, explica, orienta e pune. A punição nunca é bater. E deu super certo. Mas eu acabei te interrompendo para perguntar se qualquer idade, porque você estava falando que ele falou das mentes campeãs, né? A psicologia que você usa para um atleta, ela deve ser usada para a gente aqui, meros mortais, que Claro. De se questionar. E como é que é a motivação do atleta? Sempre, porque assim, você não precisa entregar um resultado no teu trabalho, o atleta também. A única diferença dele é que ele tem um prazo e ele precisa se reconstruir logo após uma derrota, por exemplo. Então, perdi hoje. Tem 2 dias para chegar lá e ganhar. Precisa superação o tempo todo. E a vida não é uma superação? E em termos de... A gente fica pensando que atleta sofre pressão, mas a gente, dependendo do trabalho, também. Também, o tempo todo. A gente sofre pressão desde a hora que acorda. O trânsito, subiu o dólar, não subiu, como é que vai ficar? Como vai mudar, não vai mudar? A gente vive sob pressão 24 horas por dia. A gente fala bastante de pressão aqui, de desenvolver habilidades. Vamos falar de um outro tema que é o foco, que você aborda também, que acho que é muito difícil, seja lidando com os filhos, na criação, como você citou, seja no emprego, seja nos estudos, seja nas relações, né? Como é que você mantém o foco? Isso também é possível de trabalhar, principalmente quando vem a pressão, assim, manter foco no bem bom, na calmaria, ok. E durante a pressão? É mais difícil, né? Vamos tirar os TDAH daí, tá? É mais difícil. Mas é difícil, né, Elaine? Eu não acho. Se a gente parar para pensar no que é difícil, será que não era difícil andar?
Pra gente era difícil andar. A gente aprendeu a andar, era difícil correr. Aprendeu a correr, é difícil. Entendeu? Não é difícil, são processos. Então, essa analogia que eu faço do foco, pensa no slackline. É uma fita, para quem tá vendo, no ar, e você tem que se equilibrar. Isso. Aí você tá ali naquela posição, quanto menos você se mexer, mais rápido você vai chegar no teu objetivo. Assim é o nosso cérebro. O nosso cérebro é igual uma bolinha pro cachorro. Você joga, ele vai buscar. Então, quanto menos você perder ele de controle, melhor. Na coleirinha ali de cachorro bravo, sabe? Coleira curta. Onde está o seu foco, está a sua atenção. Vai ficar 100%? Não vai. Vai sair, vai um monte de coisa, ansiedade, preocupação, isso, aquilo, vai sair, não tem como. Agora, quanto mais rápido você voltar, que é o segredo do sucesso. Você está dizendo que saio do foco, mas volto. Volta. E aí me lembra muito mindfulness. Mindfulness é exata. A meditação mindfulness, ela fala disso. Vou até fazer aqui, ó. Um professor meu ensinou que é o seguinte: não é você parar de pensar. Não. Você vai pensar o tempo todo. O pensamento vai sair. Isso. Mas aí é a tua habilidade de rapidamente trazer de volta. Então, essa imagem me veio com o que você acabou de falar. Exatamente. Por Desfoquei, exemplo, a mente foi para outro lugar, a ansiedade, o medo e volta. E volta. A capacidade de você trazer é o quanto você treina o seu foco. Por exemplo, atletas de beach tênis. Eu falo, olha a bolinha quando o sacador tiver com a bolinha. Não tira ela de vista. Se a pessoa jogar para cima, fica assim, ó, pro lado. E tenta enxergar o que está escrito na bolinha. Claro que de longe não dá para ver. Mas ela vai manter esse foco e vai trazer. Então, o tempo todo, a gente precisa, sim, manter esse foco na direção daquilo que a gente quer. Tudo é treinado. A gente precisa auto-questionar o que me serve, o que não serve. Quando a gente fala de alunos de faculdade, levanta a mão quem está assistindo, né? Quem que tem medo de fazer prova? 99,9999%. Por que medo? Medo de ir mal. Medo de cair o que eu não sei. Na época da escola, eu estudei numa escola muito rígida. Eu tomava floral. Não. Acredita? E minha mãe... Acredito. Eu nunca, na faculdade, que eu já era terapeutizada, tudo, nunca na faculdade eu fiquei com medo de fazer prova. Hoje eu também não tenho mais, não. Vai lá, faz a prova. Não faltou alguma coisa? Não deu a nota que você queria? Vai de novo. Agora, quando a gente fica com medo, o medo paralisa. Paralisa por quê? A gente tem um processo no nosso corpo que é a glândula suprarrenal. Então, ela abre e ela dá uma descarga de adrenalina, como se fosse um Red Bull. E aí a pessoa perde o raciocínio lógico, porque esse processo no corpo é da energia para fuga. Isso serve para quem vai fazer prova também. Acontece a mesma coisa. A pulsação dispara, você fica com a mão gelada, suando. Você perde o raciocínio lógico porque não tem ar no teu cérebro. Só que isso, ok, ótimo, se você está numa iminência de assalto, de um furto, um cachorro bravo, é para isso que serve, para proteger a nossa vida. Agora, o cérebro não diferencia a realidade de fantasia. Quando você aperta esse mesmo botão e fala para ele, eu estou em pânico, aí ele vai tirar o ar da extremidade, você perde o raciocínio lógico. Por isso que volte a respirar. Aquele famoso me deu branco. Eu estudei tanto, me deu branco, volte a respirar. Hiperventila o cérebro. Mas agora fica uma dúvida, porque a gente está aqui falando do foco e tinha uma coisa de foco sob pressão. Na verdade, o foco, de um modo geral, ele pode ser treinado. Então, até eu brinquei aqui do TDAH. Para quem não sabe, TDAH, quem tem transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sem remédio, isso pode ser treinado? Pode ser treinado, o foco pode ser treinado. O quanto essa pessoa que tem o TDAH, qual é o impacto, qual é o grau do TDAH. Tem muito TDAH que é seletivo também, que a pessoa só não gosta de estudar, tá fazendo aquilo que não gosta, ela realmente não consegue absorver. Porque no que gosta, o hiperfoco... Exatamente. Tem uma paciente de medicina que ela odeia uma matéria. Aí eu falo para ela... Brinca com a matéria, fala, olha, eu odeio você, eu não gosto, mas eu sou obrigada, então tudo bem? E ela está indo super bem na matéria. Então, o foco é treinado como, eu preciso fazer isso, eu quero fazer dessa maneira, algumas vezes são mais rápidos, não dá para você ficar muito tempo numa coisa que você não gosta. Então, você precisa manter o foco, esquemas para estudar. Sabe? Você entende melhor quando você ouve, quando você escreve...
Cada pessoa, por isso que eu gosto do auto. Como eu funciono? Não precisa ser todo mundo igual. E o foco é diferente para cada um. O auto que ela tá falando com U, que se autoconhecer, entender como você funciona. Exatamente. Se você precisa, né? Como é que você estuda? Cada um estuda de um jeito. Aquela história de você estar lá na sala de aula. Nem todo mundo, eu, por exemplo, tem que anotar. Se eu anotar, eu me perco. Também sempre foi assim. Eu absorvo muito, retenho muito quando eu ouço. Tudo que eu ouço... Quando presto atenção, eu também, mas aí depois eu esqueço se eu não usar. Então, eu não sei qual é o meu problema. Se eu não presto atenção e apenas escrevo... não entra. Não vale de nada. Não... Se eu presto atenção, se eu tô focado e eu não escrevo absolutamente nada, pronto. Pelo menos pra mim Eu também funciona consigo assim. entender, mas aí depois eu preciso fazer algo com isso. Se eu demorar muito tempo pra utilizar aquela informação de novo, aí eu vou precisar escrever, acho que depois. Aí é memória. A memória é treinada, assim como a gente... Não existe, não tenho memória. Não, tá vou bugar ela hoje, tadinha. Não, eu tenho. É seletiva a minha memória também. Você tem múltiplas habilidades, Rafa. Tem que trabalhar, olha aí. Tá vendo? Temos. A memória, ela é treinável. Eu não anoto nenhum caso de paciente. É tudo na minha cabeça, nada escrito. Quando eu estava na faculdade, um professor falou, toma cuidado com o que você anota de caso de paciente, porque alguém pode invadir o consultório de vocês e tornar isso público. Eu entrei em pânico. Já pensou nisso? Tá lá teu nome, tudo bonitinho, só jogou na rede e fica. Nossa. Aí eu fui fazer um curso de memorização e desde então é só você ficar passando na memória tudo aquilo. Caso de paciente, eu tenho, claro, já trabalho há bastante tempo, bem treinada, então vem um paciente, eu abro a caixinha daquele paciente, não, mas não é isso, você está confundindo, nem lembrava mais. Saiu aquele paciente, fecha. É igual um computador à sua cabeça, você tem as pastinhas todas lá de cada paciente na sua cabeça. E você vai relembrando a conversa com ele... ou com ela, com a paciente, e as memórias vão voltando? Você consegue... Não, conforme ela vai falando, é automático. Eu falo que eu monto um quebra-cabeça, vão vindo as pecinhas de quebra-cabeça, eu vou montando isso, aquilo, mas isso aqui não funciona. Isso não pode ser uma habilidade sua? Pode ser habilidade também. Uma dessas inteligências múltiplas? Pode ser também, mas o que é bacana é entender que a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente está disposto a fazer. Não tem como. Por exemplo, se eu quiser entrar em Harvard, eu vou entrar. Agora, e o processo? Eu vou entrar com 80 anos? Eu vou ter que me dedicar a fazer tudo, mudar minha vida, paralisar para estudar? Então, às vezes, eu não quero viver o processo. É isso que a pessoa precisa pensar. E aí, voltando lá atrás, eu não quero sair do trabalho que vai doer, não quero viver o processo, agora não vai piorar? Então, não tem essa... Você não tem dúvida de que aquilo que eu quero, eu consigo? Claro, qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Agora, você quer passar pelo processo ou não? É verdade. Isso eu também já, sobre sonhos que eu tinha profissionais, algumas coisas, aí teve um momento que eu falei, eu acho que eu vou refazer meu sonho. Porque eu não queria, eu realmente falei, isso que eu preciso fazer para chegar aqui, eu não tô mais disposta. Pronto. Mas foi uma decisão... de boa. Mas é isso. Por e exemplo, aí eu realoquei o meu outro desejo, meu desejo. É isso. Falaram para mim, você não vai fazer mestrado e doutorado? Não, não quero. Eu quero ir para outro lado. Eu quero comunicar para o maior número de pessoas possível tudo aquilo que eu sei. Eu desenvolvi muita coisa. O livro, as palestras, as personagens. Tem o Senhor Positivo, o Senhor Negativo, o Pinter, a Jiboia. Tem muitos. Então, através desses conceitos do lúdico, aquilo marca. Então, eu fiz uma escolha também de qual caminho eu quero seguir. Mas todo mundo faz mestrado e doutorado. Todo mundo menos eu. Não quero. Aí vem a mãe que fala, mas você não é todo mundo. Essa frase é ótima, mas ela é ótima. Qual mãe nunca disse? Só que agora a gente pode usar para o nosso benefício, né? Mas eu não sou todo mundo. Não sou todo mundo, não quero. Elaine e Rafa, vamos entrar num assunto agora que eu acho que é de interesse, né, mútuo aqui, meu e Ou geral? Geral, dos estudantes, dos jovens profissionais, que é a ansiedade, né, Elaine? Tá. Você costuma dizer que é considerado o mal do século. Sim. E, aliás, como a gente lida, né, com temas importantes, né, na vida e acaba identificando o que é mito e o que é verdade em relação à ansiedade, porque talvez nem tudo é ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade. Ansiedade boa. Então, meu filho chegando, eu já sou avó, meu neto nasceu, vou ver meu neto, então vem aquela ansiedade. A gente aqui prestes a gravar, aquela ansiedade boa, friozinho na barriga. Legal, gostoso. A ansiedade é o que gera ação também, não é?
Porque eu fico pensando, a gente tem quando você fala de ansiedade boa, me parece que se a gente for olhar pra nossa história, lá o homem da caverna, ele tinha que pensar que podia ficar sem comida e pra ir atrás dessa comida, se ele não tivesse esse mínimo de ansiedade, passaria fome. Então eu fico pensando que a ansiedade, num grau normal, ela vai fazer a gente agir. Mas o problema é que a gente tá no momento em que a ansiedade ultrapassou a normalidade. A ansiedade é um excesso de futuro. Tá. É você tentar lidar com aquilo que não existe. Então, alguma coisa que te move é um sentimento. Eu quero conhecer meu neto, eu quero Tá ansiosa pra chegar. Aí você fica ansiosa, ai que gostoso, vai chegar, mas aquilo é pontual, eu vou trabalhar, aquilo não interfere negativamente na minha vida. Eu vou fazer palestra, ai que delícia, amanhã eu vou fazer palestra, vou conversar, vou responder as perguntas, vou gravar podcast, vou fazer isso. Então, essa é a ansiedade boa. Agora, a gente está vivendo num mundo muito, 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 muito acelerado. E ansiedade é você tentar lidar com aquilo que não existe. Então, você vive no futuro, você pode ter sonhos e objetivos futuros, mas você precisa construí-los no presente. E o que a gente pensa? Linguagem para ansioso. Aliás, anotem aí, ó. Pra mim. Fala. Tira do vocabulário. E se? E se não der certo? E se eu não conseguir? E se? O e se só serve para deixar a gente enlouquecido e acelerar cada vez mais. Eu faço uma analogia no motor do carro. Se você acelerar o carro sem sair do lugar, que aí não vai refrigerar, você vai ficar ali, vai ficar muito, muito quente. Assim é a mente do ansioso. Então, é você ter objetivos futuros, mas construir no baby steps, um passo de cada vez. Então, construir hoje. Ela já está com a caneta na mão. E se é proibido, tem o quê? E qualquer condicional. Gostaria, poderia, teria. Não usar isso? Não usar, risca do vocabulário. Ajuda a gente num gatilho positivo para quando vierem esses pensamentos a gente cortar? O e se, e por que, e se der certo. Pelo quê? Troca pelo quê? Eu quero, eu vou, neste momento não, pode ser depois. Agora, tem o que gera obrigação. E se? O que resolve o e se? E se não der tempo de eu chegar... Tá, mas aí, que é o que acontece, eu acho que é um exemplo que acontece comigo, que deve acontecer com outras pessoas. Eu tenho uma necessidade de controle. Ah, tá. Previsibilidade. Então eu fico assim, nessa situação, se essa situação acontecer, então... Você já imagina a cena, né? Eu já imagino as situações pra poder não ser tão pega de surpresa. Eu não também. seja uma coisa séria Eu me ou menos imagino até séria. discutindo com a pessoa já, saber qual argumento eu vou usar. Bom, se ela o meu falar- chefe falar isso, eu vou dizer, se não sei do que, isso, previsibilidade, ter algum tipo de preparo, não. Que previsibilidade é essa? Isso é ansiedade pura. Aliás, conta pra mim o que O você... psiquiatra falou. O que você controla? Você controla seu pensamento? Não controla nada, né? Nada. Não pensa numa girafa de óculos escuro. Tá aqui do meu lado. Tô Já pensando foi. nela agora. Já foi. Claro. Aí, e se você tenta amarrar tudo aquilo, sabe aquela música? Cai o rei de ouros, cai o rei de espadas. É isso. Você amarrou tudo, juntou tudo, não deu certo, despenca, você fala, e agora? Eu sabia que não ia dar certo. Eu não sei porque que eu tentei, porque eu fiz isso. Aí vai no chicotinho. E o pior é, uma amiga fala isso, né? Tudo que a gente fica pensando que pode acontecer, geralmente não acontece. Não acontece. Aí, um dos personagens lúdicos é uma caixinha de ponto final. Coloca a caixinha de ponto final. Então, eu estou indo para o podcast hoje. O trânsito está apertado. Pelo meu aplicativo, vou chegar no horário. Ponto. Atrasou, o que eu vou fazer? Mando a mensagem. Dá certo, não dá, vamos ter que gravar outra vez. Vai deixar. Soluções, a gente precisa focar na solução. A gente fica muito preso no problema. Tô atrasado, vou perder o voo. Isso. Aquele desespero dentro do Uber. É. Não adianta? Não, vai adiantar o quê? Não vai, mas não dá uma ansiedade. Como é que eu... Então, beleza. Foco na solução. Qual é a Como é que eu solução? controlo isso? Aí eu tenho duas personagens. O senhor negativo, que é um bonequinho que tem uma nuvem na cabeça, ele fica, ó céus, ó, vi tudo. Ai, meu Deus, não sei o quê. Não pode puxar uma cadeira para ele sentar. Se der biscoito, então ele fica, já era. Foco na solução. Você recebeu a mensagem negativa, posso perder o voo. O que você vai fazer? Vamos lá, 4 soluções, que é o irmão dele, que é o senhor positivo. Ele tem 4 lâmpadas na mão. Se perder o voo, senta e chora, perdeu sim. a viagem, né? Então, a previsibilidade. Não. Tem outras coisas antes. Procurar o contato da companhia
Pra tentar realocar pro próximo voo? A primeira coisa que eu pegar era o motoboy. Moço, pelo amor de Deus, tá. para aqui, me dá uma força, Antes corre. ainda, sim. Corre. Ah, mas não dá para carregar a mala. Deixa a mala, pede pro cara do Uber despachar, chama algum parente, despacha a mala e você embarca, a mala chega depois. Tudo que você foca, expande, foco na solução. Eu não chamo de problema tudo aquilo que tem solução, é desafio. Ou seja, esse é um bom gatilho positivo. É foco na solução porque- e não no problema. Porque a única coisa que a gente pode mudar é o resultado. Aquilo que já aconteceu não tem como. Ah, eu devia ter saído mais cedo. Por que eu não saí mais cedo? Por que você fica preso no Isso, problema? o chicotear não adianta. Aí é foco no problema ou na solução? O senhor negativo, ele chega e ele te deu uma mensagem. Olha, hoje eu tava atrasada pra chegar aqui no podcast, que tava trânsito, a gente até comentou isso, eu não fiquei tão nervosa não, Thiago. Eu tava desesperado. Ele tava desesperado. Não, Sério. tô brincando. Não, mas é uma tendência mesmo, a gente ficar ansioso e se atrasar porque a Elaine tem outro compromisso e o outro entrevistado tem outro compromisso e a responsabilidade é minha. Não precisa ser minha, né? Então não. Tudo que tem solução não precisa ter pressão. Então, hoje eu participei de um programa ao vivo. Eu não podia chegar atrasada. Aí, eu no trânsito e o Waze aumentando, e aumentando, e aumentando. E eu disse, e agora? Mandei mensagem, eu falei, olha, eu vou chegar em cima do horário. Aí eu já pensei, eles têm merchan. Então, às vezes chamam merchan. E já aconteceu o trânsito, acidente, tudo que é imprevisível, não tem como sair sempre no horário, saio com uma folga, não gosto de chegar atrasada, enfim. E aí, atrasou. Então, olha, nossa convidada está presa no trânsito e aí ela vai chegar da sequência. E tudo bem por isso. O que não pode é você viver numa rotina o tempo todo atrasado. Aí não é bacana. Aí não é legal. Não é saudável. Não é saudável. Agora, vamos pensar. Vai atrasar. A Elaine tem horário, tem consultório. Ontem, por exemplo, eu saí do meu consultório para atender online em casa, pneu furado. E os dois, eram dois. Parabéns para mim, eu consegui passar num vidro que furou os dois. Tá bom, o que eu posso fazer? A gente precisa sempre olhar o panorama geral. Essa paciente é online, ela tá na casa dela, eu posso atrasar um pouquinho, mandei mensagem para ela. Para eu chegar no borracheiro, eu tive que ir na contramão de uma rua movimentada, até então encostava, porque eu não ia chegar lá, porque o pneu ia total. Então é foco na solução. Então, eu sabia gente, mas que ia ter trânsito. É totalmente treino, né? É treino, porque a primeira coisa que você vai ficar é... Ai, será que eu vou chegar? Você já nem respira, né? Já nem respira de ansia, ou porque você vai entrar num palco pra falar, ou porque você tá atrasado pra chegar no aeroporto, ou no compromisso. Primeiro respira, e depois fala, tá. E agora o que eu faço? Eu olhei lá e falei, tá, qual é o cenário? 2 pneus furados no chão, já tinha enchido de manhã, porque de manhã ele estava assim, eu falei, nossa, aconteceu não sei o quê, fui pro consultório, às vezes alguém que murchou, enfim. Lá murchou de novo, tá bom, o que eu faço agora? Eu avalio o cenário. Sabe? Então, isso é para tudo na vida. Um estudante que não tirou uma nota, ok, avalie o cenário. Como é que eu posso fazer? E foco na solução. Como é que eu posso resolver? E por que você fala que a ansiedade é o mal do século mais do que a depressão? Temos redes sociais, inteligência artificial, tudo isso piorando nossa situação? Muito. Ansiedade é você tentar lidar com aquilo que não existe. Então, excesso de futuro. O que vai acontecer? Eu vou me adequar ou não? As crianças estão extremamente imediatistas. Elas querem para ontem. A rede social é isso, né? A rede social. Você fica ali rolando aquele feed ele sem te entrega saber o que nada. você quer. Exatamente. E o conteúdo que é consumido é diferente. Ele é rápido, ele... Né, TikTok é um negócio de muita segundo. informação. Você não consegue mais ver um vídeo de 1 minuto e meio. Não dá. E o WhatsApp, velocidade 2? Então, tá tudo muito acelerado. Se inventarem a 3, a gente coloca na 3. Colocar Eu 3. já aviso, não pode me ouvir nem 1 minuto e meio, porque parece que eu sou uma grossa... Tem que ser em 1.0, porque meu jeito de falar, imagina, já é acelerado no 2.0. Quando acelera o áudio, você fica grosseira, Rafa? Gente, eu já aviso pra alguém, porque eu já tenho um jeito meio forte de falar e falo rápido. Aí a pessoa tá lá acostumada, ela ouve no 1.5, 2.0 então, ela acabou a amizade. Ela acha que eu tô... Eu já até aviso, por favor, ainda mais se for um assunto sério... Avisa, escuta no 1.0, faz favor. E eu já tive um briga com o meu namorado, tá bom? Porque eu ouvi no 1.5, ele tava falando com um pouco mais de seriedade, mas se eu tivesse ouvido no 1.0, eu não ia achar que era tão grosseiro. Mas aí eu ouvi no 1.5, entendeu? Gente, isso é verdade. Então, uma dica, ouve no 2, no 1.5 e no 1.
Ouviu no 2, achou grosseiro, ouve no 1.5. É. Tá grosseiro ainda, vai no 1. Mas exercitar 1.0, né? Porque, gente, a gente tá... É isso que você falou, a gente não tem mais Depende de quem. paciência. Não, mas depende de quem. Ah, bom, O tem meu um amigo filho, que fala assim muito devagar e aí aí não tem como, aí realmente não tem como, fica complicado. A gente tá muito acelerado. Os meus filhos, eu ouço tudo 1.0. Agora, tem algumas pessoas que eu ouço no 2 e às vezes até dou uma acelerada, Sim. assim, pra pegar o contexto. Ô, Elaine, já que a gente está falando desse assunto, né, IA, chatbots, né, atualidades e tudo mais, apesar de serem assuntos, né, importantíssimos para o ser humano, queria saber a sua opinião de pessoas que acabam se consultando com a IA. Virou essa moda. É? Não sei se virou moda, mas a gente tá sabendo que tá rolando Muita isso, gente. né? Aliás, e o que você acha também, né, além dessas pessoas que se consultam, a interferência da IA, das modernidades nas carreiras, nas profissões atuais? Tá. Eu vejo dois lados, tá? Falando sobre a psicologia. Eu não tiro a razão dessas pessoas que estão buscando IA, porque o que eu recebo no consultório de pessoas que passaram por profissionais humanos e falaram absurdos completos que prejudicam muito a vida de um ser humano. Eu atendi um dos pacientes, falou: Elaine, você é a 5ª psicóloga, eu não aguento mais, eu só vim porque minha mãe me obrigou. E aí depois começa a conversar, ver que é outra linha, que é começo, meio e fim, e bora lá, e aí ok. Então, são situações surreais, certo? Mas, a autorresponsabilidade. Dá para você entregar a tua vida para um computador, para uma IA? Tudo que cai na rede fica. Tudo que vocês estão falando para a inteligência artificial vai ficar lá. O que ela vai fazer com isso depois, a gente não sabe. Tá tudo armazenado. Tudo armazenado. Agora, você vai confiar num algoritmo que pode bugar? Não, e outra coisa, o que a gente tem falado, a IA, ela tende a reforçar. Ela não quer ir contra você. Sim, Reforçar o teu pensamento. Sim. Então, acho que isso pode ser perigoso em termos de psicologia, né? Totalmente perigoso. Eu entendo essas pessoas que consultam, mas eu não concordo. Teve um congresso, foram 2 psicólogos, eles fizeram um teste com a IA. Uma começou falando: olha, eu tô em depressão, tô pensando em ceifar a própria vida e não sei o que. Eu queria saber qual que é a ponte mais alta aqui de onde eu tô. E ele deu a ponte. Deu a ponte. Aí o outro psicólogo falando um cenário com endereço completo e CEP. O outro falando: olha, eu tenho um relacionamento muito ruim com os meus pais e não sei o quê, nananana. Qual é a solução? Os seus pais. Isso está num congresso de saúde. Então, isso é muito perigoso, muito perigoso. Porque aí você pega uma pessoa que tem um transtorno não tratado, o que vai acontecer? Fez. Já Nós era. não estamos falando de uma pessoa, né, com a mente saudável, né? Geralmente quem procura não tem esse entendimento que a gente vai ter de olhar e falar assim: não, isso aqui é absurdo, olha que absurdo que ele me escreveu. Exatamente. Então, assim, por mais que pareça impossível de acreditar, vai ter gente que vai estar numa dependência e vai embarcar nessa. Vai. É surreal, sabe? Às vezes vira até uma simbiose. A pessoa fala por mim. Eu e ela somos a mesma pessoa. É surreal. Agora, fazer terapia para os fortes. Não é qualquer pessoa que faz terapia, porque você vai mexer naquelas dores. E um conselho que eu dou sempre... Vulnerabilidade, né? Tem que estar disposto a se colocar vulnerável. Se você não confiar no profissional, não abra a boca. Começa a correr só para a distância segura. Não força, percebe? Ah, mas é terapeuta. Tá bom, ela tem ali, ele, né? Tem o título, tem o CRP, mas tá tendo empatia. Mas tem que ter afinidade, não adianta. Terapia. E não Com adianta tudo. falar, não é porque eu tô aqui com você e não rolou, que terapia, que psicologia não funciona. Exatamente. E que Você precisa mudar. é uma profissional ruim, não é isso, né? Exatamente, para outras pessoas É aquilo que funcionam. encaixa ou que aperta, né? Aí eu... Aí, ó, hein, Thiago? Ó. Finamente. É isso, porque tem várias linhas. A minha comportamental, eu fui moldada no resultado por conta de ser atleta profissional. Então, não dá para esperar... Posso fazer uma pergunta que vai ser polêmica? Desculpa te cortar, mas vê agora sim, vai ser polêmica. Olha a ansiedade gritando. Ansiedade gritando. Ah, você Por isso que eu te cancelada. cortei, gente. Uma comunicadora cortando o entrevistado, que horror. Elaine, se TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, ela visa resultado, me lembrei do coach, que inclusive começou com atletas, não foi? Ou não foi com atleta? Eu acho que coach. Tem diferença do coach pro TCC? Total. Coach é técnico.
Em inglês é técnico. Aí é polêmico mesmo. É polêmico. Né? Olha, então, se você quiser falar, tudo bem. Não, eu falo, absolutamente não substitui. Um coach sério, se você vai contratar um coach sério, tá. Ele vai dizer para você, eu vou mexer aqui nesse seu comportamento, as suas dores e o teu lado emocional, mental, infância, você vai tratar com um psicólogo. Mesmo de TCC? Mesmo TCC. Mesmo TCC. Então, ele não pode... Eu achei que o TCC não olha para o passado. Olha, assim? Total, é onde tudo começou. Antigamente, tinha o telefone com fio. Não quebrava o fio, vinha a pessoa, levava aquele negocinho lá para ver onde quebrou. A psicologia mesmo é assim. Você precisa ver aonde que quebrou, o que aconteceu. Agora não pode ficar parado lá. Entendi, quebrou, ok. Como é que a gente vai resolver? E vamos em frente. Agora, coach de saúde, coach de vida, coach de profissão. Quem é esse profissional? Qual é a formação? Qual a capacidade? Qual a competência? Porque realmente todo mundo virou coach, banalizou. Tá, a gente sabe que tem muita gente ruim, mas eu queria comparar com realmente alguém que tenha se aprofundado, estudado, mas ainda assim ele vai ter um limite onde ele pode chegar com o paciente dele. Exatamente. O paciente não, o cliente dele, né? O meu é paciente dele, porque eu tenho atletas, eu fui psicóloga da seleção brasileira masculina e feminina do voleibol paralímpico. Então eu fiz, eu tenho uma atleta, eu sou coach também, coach psicóloga, mas não faço esse trabalho. Nem me apresento como coach. Eu sou uma técnica daquilo que ela precisa resolver, de comportamento, seja o que for. Então, é pontual. Então, estava fora do Brasil, olha, não estou conseguindo, não está dando certo, isso aqui, aquilo, o que a gente vai fazer? Vai lá pontual. Agora, um coach não é um psicólogo. Se você quer fazer terapia, é com um profissional formado em psicologia. Capaz, competente, dedicado e determinado naquilo que faz. Elaine, a gente está caminhando já para quase a reta final. Antes da curva final, duas coisas rapidamente. Para você reforçar do seu livro, tudo que te aperta não é seu mostra número. Para cá, para essa Vou câmera aqui, ó. É isso aí. Já nas bancas não, né? Nas grandes livrarias. Eu sou das antigas, hein? Na banca e entrega a idade. Nas grandes livrarias e online também, né? Tá na Amazon. Mas para quem é esse livro? Para todo mundo? Não, esse livro são para pais educadores. É um guia. São 40 capítulos. Cada capítulo você leva, em média, 3 minutos para ler. É um livro de consulta. Meu filho está fazendo birra, tem TDAH, sofrendo bullying, né? Um dos capítulos que eu gosto é Os filhos que você cria hoje cuidarão de você na velhice. E educação financeira, tem vários. E aí é um livro onde eu trago o problema, o desafio, né? A solução e uma reflexão. Então é um guia para os pais e educadores para aprender a lidar com essa, e não é só criança, né? Com essa juventude toda. Tá na Amazon, o link tá no meu Instagram, que é Elaine Santos, psicóloga. Muito bom. E aquela pergunta... Mas você perguntou outra coisa. A outra coisa era para reforçar. Então, tudo isso que a gente bateu um papo até agora, se fosse corrigido ou trabalhado na infância, a situação seria bem diferente de nós adultos? Com certeza absoluta. Nós somos regidos e controlados pelas emoções, certo? Quando que você aprendeu essa matéria na vida? Nunca. É a resposta que eu mais ouço. Então, hoje dizem assim, a educação antigamente, como os pais educavam, era melhor. E aí agora tá falando, agora os pais são muito permissivos. Qual é a educação certa? Nenhuma das duas? Então, eu nunca uso esse conceito de certo e errado. Eu uso escolhas e consequências. Então, por exemplo, antigamente era a educação autocrática. Eu mando, você cala a boca, faça, não respira, senão vai apanhar feio. E criança não tem sua individualidade, nem existe, não tem voz, nem nada. Então, é um extremo. Hoje em dia, muitas famílias estão fazendo a liberal. Filho, onde você quer sentar? O que você quer comer? A criança pode fazer tudo o que ela quer, mas um pouco. Ai, não enche saco, deixa que eu cuido da minha vida. Criança professor com 5 que anos. tenta colocar limite, o pai vai lá e também não... Exatamente. A educação vem de berço. Então, quem cuida da criança no berço são os pais. É ele que precisa entregar para o professor essa criança educada. Então, esses dois extremos não funcionam. Eu gosto da democrática. A criança tem, adolescente, está embaixo do guarda-chuva ou até adulto também, ele tem voz. Mas a decisão final é dos pais. Então, eu posso me expressar. Mas precisa ser ouvido.
é bacana ser ouvido, sim, com respeito e educação. Não levanta tom, baixa a voz, não tem aquela historinha de você é chato, você é insuportável, você é isso. Não existe. Respeito e educação, e um dos capítulos é a hierarquia. Respeita a hierarquia. O pai e a mãe têm a palavra final. Isso funciona com os filhos, na vida e no esporte. Muito bem. Muito bem. Então, além do livro, além do perfil dela, Elaine Santos, psicóloga, a gente quer deixar uma mensagem final sua, Elaine, que é uma brincadeira, né? Uma coisa simples que a gente faz com todos os nossos convidados, que é algo para marcar sua participação aqui no episódio. Uma frase, uma ideia, um livro, né? Você já falou dele, mas se quiser, fica à vontade. Algo que combine com você, com o que você falou, para fazer o pessoal trabalhar um pouquinho. Lembrar, né? Lembrar. Se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. Autoconhecimento. E lembrando que tudo que te aperta, seja roupa, sapato, anel ou relacionamento, não te cabe mais. Não cabe, só muda. E como é a frase final, aquela de impacto que eu gostei? O que você escolhe, como é que é? Escolha o que perder para não perder o que escolheu. Gente, babado. Foi um prazer, Elaine. Obrigado muito pela obrigada, participação. Adorei, obrigada. Obrigada, Elaine. Você realmente bugou minha mente. A gente conversa nos bastidores. Com certeza, obrigada. Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Beijo, tchau. Valeu, tchau, tchau.